Meus amigos, há momentos em que uma verdade não apenas dói, ela destrói. O episódio 75 de Arafta começa exatamente assim, com uma filha a descobrir que o homem que chamou de pai durante toda a vida pode ser o verdadeiro monstro da sua história. Merkan entra em colapso. Depois de ouvir da boca do próprio pai uma confissão que jamais imaginou escutar, ela já não consegue manter-se de pé emocionalmente. A ilusão que construiu durante anos desmorona em segundos. Ela acreditava que, apesar de tudo, ele não seria capaz de ultrapassar certos limites. Mas a realidade mostrou-se muito mais cruel. Ela afasta-o quando ele tenta tocar-lhe. A voz treme, mas as palavras são firmes. Não o quer mais como pai. A vergonha que sente não é apenas pela verdade revelada. É por ter defendido alguém que não merecia defesa. Ele tenta explicar. Diz que há coisas que ela ainda não sabe. Que tudo não é como parece. Mas Merkan já não quer ouvir justificações. Para ela, nada pode apagar o que foi feito. Nada pode devolver vidas perdidas. Sai dali como quem foge de um incêndio. Ates tenta segui-la, mesmo ainda ferido. O braço dói, mas ele ignora. Quando alcança, encontra-a sufocada pela dor. Ela sente que todos lhe mentiram, que viveu cercada por máscaras, que foi a última a descobrir a verdade. Eu não tenho ninguém, ela admite, com o olhar vazio. E é nesse momento que vemos Ates de uma forma diferente. Não como um homem movido por vingança, mas como alguém que carrega cicatrizes profundas. Ele não sabia de tudo. Não conhecia cada detalhe do que foi feito. E percebe que a dor de Merkan é ainda maior do que a sua própria. Ela sente-se culpada por algo que nunca fez. Culpada por ser filha de quem é culpada por ter amado alguém que foi vítima dessa história. E enquanto o coração dela se parte, outra história desenvolve-se paralelamente. Malik prepara-se para partir. O peso da decisão de deixar-se segue para trás é visível. Ele promete que regressará, que fará tudo para que a família aceite aquele amor. Mas ela tem um pressentimento estranho. Medo de não ser aceite. Medo de que essa viagem mude tudo. Entre eles há carinho, há esperança, mas também incerteza. De volta ao centro da tempestade, Merkan luta consigo mesma. Pergunta-se como nunca percebeu o que estava diante dos seus olhos. Como não viu o sofrimento de Ailo. Como não entendeu os sinais. A dor transforma-se em desespero. Ela quer fugir. Quer desaparecer. Mas Ates não a deixa cair. Ele segura-a quando ela tenta afastar-se. Diz que não a soltará, mesmo que o braço ferido doa. Diz que ela precisa libertar a dor. Que precisa chorar. Que precisa esvaziar a alma. E pela primeira vez, ela permite-se quebrar nos braços dele. Mas a guerra ainda não terminou. Na mansão, novas tensões começam a crescer. Zara provoca conflitos, tenta manipular situações, cria disputas dentro da própria casa. Pequenos confrontos familiares revelam que ninguém ali está verdadeiramente em paz. E enquanto todos discutem tradições, quartos, heranças e poder, há uma bomba prestes a explodir. Porque Edar ainda está preso. E o que ele vai revelar mudará tudo. O que pode ser pior do que descobrir que o teu pai é capaz de matar. A dor de Merkan ainda ecoa, mas o verdadeiro terremoto está apenas a começar. Depois de romper com o pai, Merkan sente-se como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. O amor filial transformou-se em vergonha. A confiança tornou-se repulsa. E o nome de Ailo volta a surgir como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Enquanto isso, Eidar continua preso. O frio, a solidão e o medo começam a corroer-lhe o orgulho. Mas o que realmente o consome não é o cativeiro, é a necessidade de justificar o injustificável. Ates entra naquele espaço escuro com o olhar carregado de fúria contida. Ele não quer mais gritos. Não quer mais provocações. Quer respostas. Eidar provoca, como sempre fez. Tenta inverter os papéis. Tenta fazer parecer que tudo foi consequência de circunstâncias maiores. Mas desta vez, Ates não recua. E então surge a frase que muda tudo. Eidar diz que Ates não conhece a verdade sobre Ailo. O silêncio que se instala é pesado. Porque o nome dela ainda dá como no primeiro dia. Ates exige explicações. E Eidar, encurralado, decide falar. O que ele revela não é apenas cruel. É monstruoso. Ele admite que levou Ailo naquele dia com uma intenção clara. Não foi acidente. Não foi impulso. Foi decisão. Uma decisão tomada em nome de um amor distorcido. O amor por Merkan. Merkan estava gravemente doente. Precisava de um transplante. E Ailo era compatível. Ates sente o mundo desabar. Eidar afirma que fez tudo para salvar a própria filha. Que Ailo era a única doadora possível. Que sem aquele rim, Merkan morreria. Escolhi a minha filha.
Essas palavras não são um pedido de perdão. São uma declaração fria. Ates não consegue acreditar. A mente recusa-se a aceitar que alguém possa decidir quem vive e quem morre com tamanha frieza. Ele aponta a arma. O ódio sobe como fogo antigo. Mas Eidar não recua. Repete que faria tudo de novo. Que não se arrepende. Que qualquer pai faria o mesmo. E então lança a pergunta mais cruel de todas. Se fosse a pessoa que amas, não farias o mesmo? Essa pergunta ecoa muito além daquele porão. Porque a pessoa que ele salvou foi Mercan. E agora, o homem que Mercan ama descobre que a vida dela foi salva à custa da morte da irmã dele. Imaginem o peso disso. Ata está dividido entre o amor que sente por Mercan e a memória da irmã que perdeu. Entre a justiça que exige e o sentimento que o prende. Ele sempre acreditou que Ailul morreu por crueldade. Por poder. Por maldade. Mas agora descobre que houve cálculo. Houve escolha. Houve sacrifício forçado. E essa revelação transforma a vingança numa tragédia ainda maior. Do lado de fora, Mercan não faz ideia do que está a ser dito. Ela ainda luta com a culpa de ser filha daquele homem. Ainda tenta reconstruir a própria identidade. Se souber que Ailul morreu para que ela pudesse viver, como vai reagir? Ates sai daquele encontro diferente. Já não é apenas um homem ferido pelo passado. É alguém que carrega uma verdade que pode destruir a mulher que ama. E a pergunta que começa a formar-se no coração dele é insuportável. Deve contar a Mercan? Ou deve carregar sozinho esse peso para sempre? Ates parado entre a escuridão e a luz, entre o ódio e o amor, entre a justiça e o silêncio. E se vier à tona, será que Mercan conseguirá sobreviver à culpa de estar viva? Há verdades que não libertam. Há verdades que esmagam. E depois da confissão de Eidar, Ates já não é o mesmo homem. Ele sai daquele porão com o olhar vazio. Não há gritos. Não há explosão. Apenas um silêncio pesado que grita por dentro. Porque agora ele sabe, Ailul não morreu por acaso. Morreu porque alguém decidiu que a vida dela valia menos do que a de outra pessoa. E essa pessoa é Mercan. Imaginem o que isso significa. A mulher que ele ama vive porque a irmã dele morreu. Ates tenta respirar. Tenta organizar os pensamentos. Tenta separar amor de justiça. Mas como separar duas coisas que agora estão entrelaçadas pelo sangue? Enquanto isso, Mercan continua a sua própria batalha. Ela procura o túmulo de Ailul. Sozinha. Carregando um peso que ainda nem sabe que é maior do que imagina. Diante da lápide, as palavras saem com dificuldade. Ela pede perdão. Não por algo que fez, mas por algo que sente que carrega no nome. A vergonha de ser filha de quem é. A dor de saber que a própria família destruiu vidas. Se eu soubesse, se eu tivesse percebido. Mas ela era apenas uma criança. E essa é a parte mais cruel de tudo. Nenhum deles escolheu nascer naquela guerra. Quando Ates a encontra ali, o momento é silencioso e devastador. Ele observa Mercan diante da memória da irmã. Vê a sinceridade. Vê a dor. Vê que ela não é o pai. E naquele instante, o ódio vacila. Ela fala da culpa que sente. Da vergonha. Da sensação de que carrega um fardo que não pediu. Ele escuta. E percebe que contar a verdade pode destruí-la completamente. Mas esconder também é mentir. E entre mentir e destruir, qual é a escolha certa? Enquanto essa decisão amadurece, outros conflitos explodem na mansão. Zera intensifica o jogo sujo. Quer mais espaço. Mais poder. Quer impor-se como dona da casa. Manipula Berat. Coloca-o contra a própria irmã. Cria tensão por causa de quartos, tradições e heranças. Pequenas disputas que revelam algo maior. A casa está rachada. E como se não bastasse, uma notícia inesperada atinge Malik. A carta chega como um golpe seco. O pedido de residência foi negado. Ele será deportado. O futuro que planeava com Sisek começa a desmoronar. O amor deles, que já enfrentava resistência familiar, agora enfrenta distância forçada. E mais uma vez vemos como nesta história ninguém é poupado. Mas o centro da tempestade continua a ser Ates. Ele volta ao porão. Olha para Eidar com outro tipo de raiva. Já não é apenas vingança. É repulsa. Eidar tenta justificar-se novamente. Diz que qualquer pai faria o mesmo. Que salvou a própria filha. Que Ailul era apenas a única compatível. Ates explode. Não porque ouviu uma mentira, mas porque ouviu a verdade. Ela tinha uma vida. Tinha sonhos. Mas Eidar permanece frio. Diz que, colocado na mesma situação, Ates faria o mesmo por quem ama. E essa frase instala-se na mente dele como veneno. Porque agora ele sabe, se Mercan estivesse à beira da morte, até onde ele iria. A pergunta deixa de ser teórica. Ela é pessoal. De volta à superfície,
Merken sente que há algo diferente em Ates. Ele está mais distante, mais silencioso, mais pesado. Ela pergunta se está tudo bem. Ele responde que sim, mas os olhos dele dizem outra coisa. E assim termina esta parte com um dilema insuportável. A verdade pode libertar Merken, ou pode destruir o amor deles para sempre. Há momentos em que o coração pede silêncio, mas a consciência exige verdade. E Ates chega exatamente a esse ponto. Depois de ouvir a confissão monstruosa de Eddar, ele carrega dentro de si uma bomba pronta para explodir. Cada vez que olha para Merken, vê duas imagens sobrepostas, a mulher que ama e a razão pela qual perdeu a irmã. Ele tenta manter a normalidade, tenta sorrir, tenta agir como se nada tivesse mudado. Mas Merken percebe. Ela conhece aquele silêncio, conhece aquele olhar distante. Há uma guerra dentro dele, e ela sente. Merken, por sua vez, continua dividida entre culpa e amor. O que descobriu sobre o pai já foi suficiente para destruir a imagem que tinha da própria família. Mas agora há algo mais no ar. Algo que ela não consegue explicar. Ela pergunta a Ates se ele ainda está com raiva, se ainda a culpa pelo passado. Ele diz que não, mas evita os olhos dela. E a verdade é simples e devastadora. Ele não a culpa. Ele culpa o destino. Mas destino não consola ninguém. Enquanto isso, Eddar decide dar mais um passo cruel. Ele chama Ates novamente e reforça o que disse. Ailill foi levada para ser doadora. Não houve erro. Não houve acidente. Houve decisão. Ele repete que salvou a filha. E lança novamente a pergunta que corrói a mente de Ates. Se fosse a mulher que amas, não escolherias a vida dela? A pergunta não é apenas provocação. É um espelho. Porque Ates sabe que ama Merken. E sabe que a vida dela foi comprada com a morte da irmã dele. E então surge o dilema mais cruel desta história. Contar ou não contar? Se contar, Merken vai afundar numa culpa que não é dela. Vai carregar o peso de saber que está viva porque outra morreu. Vai odiar o pai ainda mais. Talvez se odeie também. Se esconder, ele estará a protegê-la, mas estará também a mentir. E depois de tantas mentiras, será que o amor deles aguenta mais uma? Paralelamente, na mansão, a tensão familiar aumenta. Zera continua a manipular, a criar conflitos, a tentar conquistar espaço e poder. Berat começa a sentir-se pressionado entre a esposa e a irmã. Pequenos conflitos transformam-se em batalhas de orgulho. E como se não bastasse, Malik enfrenta a pior notícia possível. Será deportado. O sonho que estava a construir com Sisek ameaça desmoronar-se. Mais uma história de amor colocada à prova. Mas o centro da tempestade continua a ser Merken e Ates. Numa conversa íntima, longe de todos, Merken admite que o coração e a razão estão em guerra, que quer odiá-lo, que quer afastar-se. Mas quando olha para ele, tudo se dissolve. Ela diz que a dor ainda está ali, que a traição ainda pesa, mas que o amor não desapareceu. E Ates responde com algo que resume tudo. Mesmo que ela nunca o perdoe completamente, ele nunca desistirá dela. É uma promessa, não de felicidade fácil, mas de permanência. E, no entanto, há algo que ainda não foi dito. A verdade sobre Ailill está ali, entre eles, como uma sombra. Ates já não consegue fugir. A pergunta de Eddar continua a ecoar na sua mente. Se fosse a mulher que amas, não farias o mesmo? Ele tenta convencer-se de que jamais seria capaz de decidir quem vive e quem morre. Mas no fundo sabe que o amor pode tornar qualquer ser humano imprevisível. Enquanto isso, Merken dirige-se ao túmulo de Ailill uma última vez naquele dia. Ela ajoelha-se, toca na terra fria e pede perdão por algo que nem sequer compreende totalmente. A vergonha que sente por ser filha de Eddar já é insuportável, mas ainda não sabe que há algo mais cruel por trás de tudo. Ates observa-a à distância. Ele vê sinceridade, vê dor verdadeira, vê uma mulher que não é responsável pelos pecados do pai. E nesse instante percebe que a decisão que tomar não é sobre vingança, é sobre o futuro deles. Ele aproxima-se lentamente. O silêncio entre os dois é pesado, mas diferente. Já não é apenas tensão. É expectativa. Merken sente que algo está para ser dito. O olhar dele denuncia. E finalmente, Ates começa. Com voz controlada, mas carregada de emoção, ele revela que falou novamente com Eddar. Que ouviu algo que mudou tudo. Que a morte de Ailill não foi como sempre acreditou. Merken paralisa. Cada palavra parece retirar o ar dos seus pulmões. Quando ele diz que Ailill foi escolhida como doadora, que a decisão foi calculada, que tudo foi feito para salvar outra vida, ela sussurra, quase sem voz. Salvar quem? E quando a resposta vem, o mundo dela desmorona pela segunda vez.
Salvar Mercan. O silêncio que se segue não é apenas dramático. É devastador. Ela recua como se tivesse sido atingida fisicamente. A mente tenta negar. O coração entra em pânico. A respiração falha. Não, isso não pode ser verdade. Mas Atos não mente. Não desta vez. Aidar escolheu. Escolheu a própria filha. Escolheu que Ailu morresse para que Mercan vivesse. A culpa que Mercan já carregava multiplica-se de forma brutal. Agora não é apenas filha de um homem cruel. É, aos seus olhos, a razão pela qual uma jovem morreu. Ela começa a tremer. Diz que preferia ter morrido. Diz que a própria existência parece um erro. Atos segura-a. Não para acusar. Não para julgar. Mas para impedir que ela se destrua. Ele deixa claro que ela não escolheu nada. Que era apenas uma criança. Que a responsabilidade pertence a quem tomou a decisão. Mas o coração não funciona com lógica. Mercan olha para ele com lágrimas que misturam dor e medo. Como consegues olhar para mim depois de saber isso? A resposta dele é a mais forte de todo o episódio. Porque ele ama-a. Porque a culpa não é dela. Porque perder Ailu foi a maior dor da sua vida, mas perder Mercan agora seria outra tragédia. Esse é o conflito final deste capítulo. Amor versus memória. Aidar, no porão, acredita que justificou os seus atos. Continua a defender que qualquer pai faria o mesmo. Mas a sua lógica não encontra eco fora da própria consciência. Na mansão, Malik enfrenta a deportação iminente. Zera continua a tentar manipular a família. Pequenos conflitos familiares parecem insignificantes diante da revelação central, mas mostram que o caos não está limitado a um único segredo. O episódio encerra com uma imagem simbólica. Mercan e Atos lado a lado, mas distantes. Unidos por um sentimento forte. Separados por uma verdade impossível. Ela ainda respira, mas agora sabe que a sua vida custou outra. E a pergunta que fica é ainda mais cruel do que qualquer anterior. É possível amar alguém que perdeu tudo por tua causa, mesmo que tu não tenhas escolhido nada? No próximo episódio, veremos se Mercan consegue sobreviver à culpa e se Atos consegue amar sem que o passado consuma. Porque em *Arafta*, o amor não é apenas sentimento. É escolha. E algumas escolhas mudam destinos para sempre.